Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que está há um tempão que eu não posto vídeo, até mereço aquilo que nós chamamos Chiconde. Chiconde, para quem não sabe, é aquilo, Carolo, né, como se diz, da Carolo, alguém. E tem uma certa linguagem que menciona Chiconde. E no vídeo de hoje é sobre linguagens, né? Então, se inscreve no canal caso seja novo e deixa seu like que o vídeo agora vai começar. Como o vídeo de hoje é sobre linguagem, eu achei melhor dividir elas em partes, onde eu primeiro vou falar sobre a minha linguagem que eu mais domino, mais conheço, cresci com ela, aquilo está a parte aqui mesmo do meu coração. Cresci com ela, então eu sei quase toda a noção de como funciona. Como iniciar a partir dessa linguagem que nós chamamos de Nhungwa? É engraçado de onde eu vim, temos várias linguagens também por lá. Temos uma que é chamada de, além de Nhungwa, que é a que mais conheço, temos uma que é chamada de, estou a me esquecer, é o quê? Meu Deus, Sena, não é Sena não, é o quê? Meu Deus, de tanta linguagem que tem aqui, estou me esquecendo alguma. Ok, já que a memória também não me ajudou muito a recordar, vamos só continuar com essa linguagem Nhunga que eu a mais conheço praticamente. Olha, estou me recordando agora. Pimbi, exatamente. Pimbi é basicamente uma linguagem da localidade em que eu vim. É uma localidade, é um bairro muito pequeno. Inclusive, se eu ver uma imagem que eu tenho aí no meu celular para vos mostrar onde é. Tenho um querido amigo aqui no canal, né? Que basicamente acho que já mostrei uma imagem de onde eu vim. Então, para quem entra em contato comigo no WhatsApp, tem conversado comigo e conhecido um pouco mais, basicamente, de coisas que eu às vezes nem trago aqui no canal. Então é sempre interessante conversar comigo, embora que nem sempre eu entro no WhatsApp devido a ocupações, escola, essas coisas, porque mal tenho tempo. Mas para o canal não pode faltar. Tem que estar presente. Nós todos sabemos que fomos colonizados praticamente pelos portugueses. Então, como sendo colonizados pelos portugueses, antes dessa colonização, antigamente, tinham próprias linguagens em cada lugar, em cada, basicamente, localidade, cada povoado, tinham suas formas de se expressar, basicamente, na parte da comunicação. Então, desta forma, quando houve praticamente a introdução dos portugueses aqui no nosso país, acabaram por padronizar o português, já que cada ponto tinha suas linguagens, entre outras coisas. Então, era muito difícil, acredito eu que era muito difícil se comunicar e com isso padronizaram-se o que a linguagem portuguesa, além de se padronizar, também as linguagens nativas, né? Cada ponto das linguagens nativas, e basicamente tinha uma certa interligação em algumas palavras. Tem certas de palavras que mencionando algumas coisas que você basicamente pode mencionar em qualquer uma das linguagens, falando um certo objeto, se menciona do mesmo jeito. Então, praticamente, embora que as linguagens são um pouco diferentes, elas são interligadas. Para começar, eu quero vos ensinar muito bem como que você, por exemplo, vai ler essas palavras, como que você vai aprender a falar. Então, hoje imaginemos vocês todos que estão aí a me assistir agora, sabem falar uma das linguagens daqui. Vocês podem comentar numa linguagem basicamente nativa daqui. Vocês vão fazer parte praticamente da família daqui de Moçambique fazendo isso. Pode até se exibir aí para os amigos que não, olha, eu sei falar linguagens de lá, de Moçambique, uma coisa assim, palavras X se pronuncia assim, por exemplo. Você quer falar para alguém que não, eu gosto de você, você pode falar, não, bagufuna, tá é? É bastante simples para aprender, mas vamos começar com a coisa para você ler, basicamente, essas nossas palavras. É simples. É muito, mas muito simples. Parece um pouco complicado para algumas certas pessoas que são, basicamente, estão a ver agora essas palavras, tá? Essas linguagens. É muito difícil, mas ambas as partes são muito fáceis de serem pronunciadas. É quase como se estivesse a ler um português. Suponhamos assim. Você quer falar uma coisa como coração, tá certo? Coração. Todo mundo vendo uma palavra escrita coração vai conseguir ler. Agora, coração, na nossa pronúncia, essa linguagem que é Nhungwe, no caso Nhungwe, assim como Pimbi, chamam de Ntima. Ntima é coração. Essa coisinha aqui que nos ter aquela adrenalina nos momentos de medo, se apaixonar por alguém, entre outras coisas. Essa coisinha nós chamamos de Ntima. E como que você vai pronunciar Ntima? Simples.
vai haver um N, T, H, I. Nti. Não entra H. N, T, I. Nti. Viu? Nti. Muito simples até praticamente. Nti. Depois vem o M, A. Ntima. Ntima. Viu? Praticamente você já sabe como que você pode pronunciar. Então, quem quiser aprender muito mais aprofundadamente cada palavra ou ter uma certa noção, tem livros, basicamente, como livros sagrados, como a Bíblia, estão disponíveis, um aplicativo, no caso, disponível na Play Store, com linguagens desse gênero. Eu posso, praticamente, depois, no final do vídeo, eu vou indicar um aplicativo próprio da Bíblia, no caso, onde você lá vai aprender a ver como que são pronunciadas as palavras. Você pode comparando, pegar sua Bíblia, no caso, e pegar essa que você vai, basicamente essa que vai estar numa das linguagens daqui do meu país e comparando como que são. Assim você vai vendo umas palavras como são em português e como são pronunciadas nessas linguagens nativas daqui. É interessante você pronunciar essas palavras. Você chega e pá, para os amigos, do nada lança uma palavra que eles não entendem. Castanha. Imagina, você fala assim, castanha. Eles, praticamente, seus amigos não vão entender. Está a falar o quê? É chinês? É o quê? Não, é uma linguagem moçambicana. Então, o castanhapo significa está a fazer o que aí? E como você basicamente iria soletrar essa palavra, escrevendo no caso? Quem escrever aí no comentário, basicamente, como que você vai soletrar, escrever cada letra aí nos comentários essa palavra Mukostain. Quem conseguir vai aparecer no próximo vídeo, onde eu vou continuar essa história sobre a questão de linguagem, essas coisas, porque tem muita coisa que vai se falar por aqui. Da linguagem, basicamente, que é chamada Pimbi, que é a minha linguagem praticamente, bem parecida com a Nhung, mas pode se considerar também como a Nhung. Como todas são de uma mesma província, só que tipo, em cada província tem localidades. Então, essas localidades é onde tem essa PIMB, praticamente. Muitas até quase alguns não conhecem, fora do que mesmo se sair dessa localidade ir para a cidade, pode até não conhecer algumas pessoas essa PIMB, porque é bem específica para aquela localidade. E essa PIMB que é a minha linguagem nativa, que eu nasci, cresci a comunicar. Com o tempo, fui aprendendo o português, pois praticamente a maioria das pessoas que aprendem português consoante a escola. Quem não vai na escola, dificilmente você vai ver alguém que não foi na escola aprender a falar português. Fala, mas com uma certa dificuldade. É muito comum. Tem certas pessoas que até nem conseguem pronunciar certas coisas, mas sempre vão ter uma noção de uma palavrinha, como se fala em português. Então, isso aí é muito comum também por aqui. A escola é uma das coisas mais fundamentais que faz com que as pessoas aprendam a falar português. Pois se não houver isso, as pessoas o que fazem? Comunicam na sua linguagem nativa. E o que acontece aqui também no meu país, um dos pontos que eu quero apresentar é o que, na maioria das vezes, quanto mais você vai para a cidade, menos você vai ter mais sobre essas linguagens nativas. Pois assim, nas cidades as pessoas prezam mais o português, mas por lá de onde eu saí, que é Tete, né? Lá ainda valorizam essas linguagens nativas, mas tem certos pontos que não valorizam muito mais os portugueses, que acabam esquecendo até próprio essas próprias linguagens nativas. Tem certas pessoas que nasceram, cresceram a falar português, nem sabem pronunciar a linguagem nativa do lugar em que essa mesma pessoa nasceu. Esse tipo de coisa é muito comum. Nas cidades, menos linguagem nativa, mais português. Nas localidades, mais linguagem nativa, menos português. Esse tipo de coisa é bastante comum. Então, para a gente pronunciar melhor essas línguas, ter mais conversa, eu vou pegando uma certa coisa, né? Basicamente um objeto, esteja escrito uma palavra, qualquer coisa que venha escrito uma palavra em português, eu vou pronunciando na nossa linguagem nativa, que é ou entre Pimbi ou basicamente Nhung. Tá bom? Primeiro temos esse, que é um inseticida no caso, aqui vem escrito limpo. Para quem não sabe, limpo é aquilo que não tem sujidade, essas outras coisas. Então, essa palavra que está escrito limpo, na nossa linguagem nativa, nós chamamos de kushena. Kushena significa limpo, uma coisa branca. Você pode falar
Kushena, não sei o que, mas geralmente Kushena é uma coisa branca. Suponhamos se for uma pessoa branca, nós não falamos que esse aqui é Kushena, não. Mas quando é uma pessoa, no caso, uma pessoa, nós falamos Kufuira. Kufuira significa uma coisa vermelha, como vermelho, nós pronunciamos Kufuira. Uma manga, ai, já fuira manga aí, já quer dizer que amadureceu essa manga. E no caso, uma coisa também é usado para coisas que estão amadurecendo, no caso fruta, né? Essa palavra de fuira, além de mencionar uma coisa vermelha, é mencionada para aquelas coisas que estão a amadurecer. Isso se dá consoante o que a maioria das frutas, quando amadurece, algumas, né, tendem a ficar num tom mais avermelhado. Então acabou pegando esse termo mesmo de cufuira. E como estamos a falar agora em termos de cores, vamos falar também de outras cores. Brancos, como eu já falei, branco é cuxena, vermelho é cufuira, preto é cuxipa, azul é azul. Azul não. Tem a sua pronúncia. Só estou a me esquecer. É um pouquinho complicado essa também. Como eu disse, eu cresci mais com meu avô. Então eu comecei às vezes em português, misturava português e o quê? Minha linguagem nativa. Mas azul tem sua forma própria de pronúncia também. Não estou a me recordar muito bem, mas vamos saltando. Já uma parte onde tem também uma mistura com outra linguagem é verde. Verde na nossa linguagem nativa é o quê? A palavra green, né? Green em questão de o quê? Em inglês. Nós, na nossa pronúncia, pegamos essa palavra que era em inglês, lançamos para a nossa linguagem nativa, que é o quê? Green. Chamam green. É referente a o verde. Uma coisa muito interessante. Então, meus amigos, essa é a primeira parte do vídeo. Eu vou gravar futuramente daqui a nadinha, ou quase a segunda parte, falando também de umas outras linguagens e aprofundando mais, basicamente, de cada linguagem, falando muito bem da história, tudo, mas vai ir aos poucos. Primeiro vou falando de uma parte superficial, de como que é. Depois, cada vez mais que eu vou avançar com essa saga, vou aprofundando e vocês vão aprender bastante. Eu quero que no final de tudo isso você tenha aprendido uma pequena coisa para vocês estarem a comentar na nossa linguagem e ser mais que participativo aqui no nosso canal. Pois basicamente esse canal é seu, assim como tanto meu. Você pode opinar, pode falar o que pode ser melhor, assim como não. E até a próxima. Oi.